Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Hoje vamos falar de poesia. Poesia de uma maneira muito especial. Para mim, a poesia é um dos poucos espaços onde podemos aprender um pouco sobre a arte de morrer. Não é isso que vemos, por exemplo, na televisão, que mostra as mortes exageradas, dolorosas, dramáticas, nem a morte que vemos, infelizmente, nos hospitais, onde muitas vezes encontramos pacientes em situações de abandono nos quartos e o lidar com corpos vivos, porém mortos à vida já em um leito de UTI. Eu falo é de preparação, não como uma espera ansiosa, mas que tematiza o morrer como algo que expressa também o nosso viver, para que esse viver seja mais intenso, porque sabemos agora focar o existente com o seu real valor de singularidade e beleza. E quem nos ajuda a encontrar esse valor é a percepção de que a morte faz parte do nosso viver, da nossa existência. Hoje falaremos de Mário Quintana. Para mim, este poeta gaúcho tem a virtude de tornar pesada uma pena e muito leve um cofre de banco. Mostra sutilezas e complexidades ocultas naquilo que vemos todos os dias e que aprendemos a não ver mais. Mário Quintana extrai ouro daquilo que nos acostumamos a chamar de banalidade. Quintana falou muito sobre a morte, fez inclusive piada dela, ao nos lembrar que, abre aspas, a morte é a libertação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. Fecha aspas. Então, não temos mais que nos preocupar com o fato dos lençóis ficarem sujos com a terra do nosso calçado. Aliás, talvez a morte seja isso mesmo. A ausência total das preocupações e, por isso, exercício pleno de uma liberdade que, paradoxalmente, a gente não exercita mais. Quando o poeta constrói a sua prosa, ele nos lembra da morte como fenômeno vital, quando nos ensina que, abre aspas, o pensamento da morte não tem nada de fúnebre como pensam os supersticiosos. Nada tem a ver com a morte e sim com a vida. É ele que empresta a cada instante nosso este preço único, todo esse encantamento agradecido que os tímidos desconhecem. A morte é o aperitivo da vida. Fecha aspas. Assim, podemos daqui tirar uma lição. Pensar na morte não constituiria necessariamente a matéria-prima do imobilismo depressivo. Pelo contrário, a morte anima a vida. Quintana pode ser um ótimo companheiro de jornada se quisermos discutir a morte. Recomendo essa discussão a todos e, particularmente, àqueles que trabalham diretamente com a saúde das pessoas, já que médicos, enfermeiros e outros profissionais
muito provavelmente cuidarão do nosso morrer. A questão é: como estão cuidando hoje em dia? Minha resposta é afirmar que o cuidar não pode estar reduzido à mera monitoração de sinais clínicos de um corpo reduzido às suas funções biológicas. As pessoas à beira da morte perdem a singularidade, se transformam em massas biológicas à beira da sua dissolução. Nós somos muito, mas muito mais do que isso. O morrer grita pelo exercício de outras necessidades, expressa os quereres especialmente reservados para o final da vida, pela simples razão que são percebidas como sinais da despedida do mundo e de tudo que amamos. Assim, quando formos falar de morte nos hospitais, por que não pensarmos em Mário Quintana? Vejam, por exemplo, esse belo soneto. Minha morte nasceu. Minha morte nasceu quando eu nasci. Despertou, balbuciou, cresceu comigo. E dançamos de roda ao luar amigo, na pequenina rua em que vivi. Já não tem aquele jeito antigo de rir que, ai de mim, também perdi. Mas ainda agora a estou sentindo aqui, grave e boa, a escutar o que lhe digo. Tu que és minha doce prometida, nem sei quando serão nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de longa vida. E as horas lá se vão loucas ou tristes, mas é tão bom em meio às horas todas pensar em ti, saber que tu existes. Quanta leveza para um tema costumeiramente denso e amedrontador. A morte como um ente que nos acompanha desde o nascimento, como uma namorada de infância com quem um dia, cedo ou tarde, nos casaremos. Já utilizei este poema para estimular trabalhadores de saúde em rodas para tematizarem as suas experiências pessoais com a morte, suas primeiras lembranças. O resultado foi muito bom. As pessoas trouxeram recordações, expressaram lutos mal elaborados, produziram ligações com as experiências de morte vividas no seu cotidiano. Como todo tabu, depois que percebemos que não haverá necessariamente punições por quebrá-lo, a porta se escancara e as pessoas meio que perdem o medo, pelo menos de falar, e percebem que o medo da morte e do morrer que as deixa tão vulneráveis, na verdade, é o medo que pertence a todos nós. Assim, nos tornamos fortes quando percebemos que o medo é algo que pertence ao mundo, elemento que tipifica a condição humana. Mas vamos ouvir mais Mário Quintana? Ele tem muito a nos dizer. Vejam, por exemplo, esse outro soneto chamado Este Quarto. Este quarto de enfermo, tão deserto de tudo, pois nem livros eu já leio, e a própria vida eu a deixei no meio, como um romance que ficasse aberto. Que me importa este quarto em que desperto como se despertasse em quarto alheio? Eu olho, é o céu, imensamente perto, o céu que me descansa como um seio. Pois só o céu é que está perto, sim, tão perto e tão amigo que parece um grande olhar azul pousado em mim. A morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Aqui, Mário Quintana apresenta a percepção da morte por quem está morrendo, ou, pelo menos, uma idealização do que ela deveria ser. O olhar do moribundo parece expressar esperança nas promessas de um céu que significa descanso, o fim das dores e do sofrimento. Compara a morte a este mesmo céu que, à semelhança do dia, cede espaço para a noite inexorável, o manto que nos cobre e nos livra da ansiedade de saber que é o fim. Novamente, uma bela metáfora da morte que nos afasta de representações terríveis e dolorosas. A partir dessa leitura,
As pessoas podem ser estimuladas a falar das experiências que vivem nos hospitais, no cotidiano do seu trabalho, podem compartilhar os sentidos que têm dado à morte, como isso acontece em suas famílias, entre os amigos, as percepções do que seriam as mortes dolorosas e como poderia a nós atuarmos para minimizar a dor e vulnerabilidade de pacientes, de familiares, de todos nós. Vamos terminando por aqui, encerrando da melhor maneira possível, claro, com Mário Quintana, que nos diz em seu poema Inscrição para um Portão de Cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce, uma estrela, quando se morre, uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Até o nosso próximo encontro e vivam a vida intensamente.